Muita gente me pergunta se é melhor optar por um software especialista ou por um software mais abrangente de gestão. Eu quero te ajudar hoje a refletir sobre esse assunto. Vamos conversar e vamos trocar ideias a respeito disso. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo e hoje eu quero conversar com você sobre a suposta dicotomia que existe entre softwares especialistas de um lado e grandes softwares de gestão que abrangem todo o âmbito da empresa de outro lado. Muitas vezes, quando nós vamos participar de negociações de ERP ou de implementações de ERP, existe a dúvida nas empresas sobre se é melhor investir num software especialista que tem todos os negócios, todas as características de uma determinada empresa nos seus mínimos detalhes, ou se é preferível investir num software maior. O software especialista, embora seja de fato bastante profundo naquele assunto de que ele trata, costuma ter algumas deficiências ou algumas lacunas em relação aos processos periféricos. Às vezes o software é espetacular no controle de produção, mas deixa a desejar no financeiro, no contábil, no comercial, no CRM. Outras vezes o software é um excelente CRM, mas é só. Não gera nada no comercial, não gera nada para o financeiro, tem dificuldades de fazer depois as conciliações contábeis e etc. E por outro lado, os grandes softwares às vezes não atendem certas especificidades das empresas e é preciso customizar para atender alguns detalhes que parecem óbvios. E às vezes as perguntas são assim: como que um ERP desse tamanho e com esse preço não tem essa pequena coisa que é importante para mim? E aí a customização tem todos aqueles problemas que são típicos de customização: é caro, é difícil, é demorado, precisa de troca de versão. É uma enjoeira. E como então fazer com que isso se harmonize? Uma das opções, que não é muito agradável, é a de fazer integrações. Um sistema grande, controlando todas as questões do ERP no âmbito da empresa como um todo, e um sistema especialista ou dois sistemas especialistas conversando com esse sistema. É uma solução que funciona, sim, mas que muitas vezes traz a dificuldade intrínseca da integração em si. Quando um troca de versão, tem que arrumar a integração. Aí o outro troca de versão, tem que arrumar a integração. Aí dá um problema, o um diz que é o problema do outro, o outro diz que é um problema do um. Dá trabalho, é preciso remar para você conseguir fazer com que as integrações funcionem. Mas existem já ERPs que são suficientemente flexíveis para te ajudar nisso em dois âmbitos. Um primeiro âmbito é o da flexibilidade. Muitos ERPs, embora não possuam aquela característica da especificidade que só os softwares específicos possuem, são flexíveis o suficiente para que você possa personalizá-los sem fazer uma customização. Eu conheço ERP que você tem a condição, como usuário, de ir lá, modificar a tela, modificar o processo. Ele tem o BPM lá dentro, você pode incluir uma fórmula, você pode incluir uma tela, sem necessidade de customização, sem necessidade de troca de versão, sem necessidade de integração. E por outro lado, existem os ERPs que já são feitos de tal modo que as integrações são simples e já são produzidos de forma tal que a troca de versão não implica em uma necessidade de nova integração. A menos, claro, que o governo exija, porque às vezes o governo estimula certas modificações ou o governo determina certas modificações que requerem troca de versão. Por exemplo, recentemente tivemos a entrada em vigor da LGPD. Todo mundo teve que modificar os seus sistemas e as suas integrações para atender a LGPD. É inescapável. Mas aquilo que o software pode prover de estrutura para que as integrações não precisem ser refeitas a cada vez, está lá. Então a minha sugestão é a seguinte: opte pelo ERP mais abrangente e mais flexível que você puder. Mas é claro que às vezes não há como fugir de certas especificidades que só um software dedicado a um determinado assunto pode ter. E aí você faz uma integração com um software de ERP flexível, um software de ERP que não demande um grande esforço de integração ou de personalização, para que a sua
para que o seu projeto não demande grande esforço de manutenção. E você, tem alguma experiência com integrações que deram certo ou que deram errado? Ou com essa conversa entre dois softwares, um específico e outro abrangente? Conte para nós aqui e deixa um like. Eu sou Marco Salvo, mestre do RP. Nos vemos por aí.